Bom, o primeiro exemplo aqui, né, de um exercício aqui, já de uma titulação direta, seria esse daqui, ó. O reagente carbonato de magnésio, guardado em um almoxarifado, estava com seu prazo de validade vencido há vários anos. O estudante resolveu transferir exatamente 0,1096 grama do sal para um Erlenmeyer. Adicionou aproximadamente 10 ml de água e ajustou o pH para 10, com a adição de uma solução tampão. Esta solução foi titulada com uma solução padrão de EDTA 0,05 molar e a titulação consumiu 23,4 ml. O ponto final da titulação foi visualizado pelo uso do indicador negro de heliocromo. Calcule a porcentagem de magnésio no reagente e qual a porcentagem se espera que tenha de carbonato de magnésio. Né? Foi dado o mol do carbonato de magnésio e foi dado o mol do magnésio só. Tá? Bom, então aqui eu montei aqui, ó. Opa. Aqui eu montei a minha interpretação do exercício, né? Faço o desenho aqui. O titulante era o EDTA, concentração 0,05. Volume gasto na titulação foi 23,4 ml. A massa de amostra que foi colocada aqui para ser titulada é de 0,1096 grama, certo? Então, vocês vão perceber que nenhum exercício é igual ao outro, nunca vai ter, e sempre vai ter umas particularidadezinhas, mas também dá para perceber que meio que a lógica é a mesma. Vejam que olha como é que eu fiz o exercício. Primeira coisa, eu vejo quantos mol de EDTA caiu da bureta aqui na reação, né? Eu sei a concentração e sei o volume, eu consigo calcular quantos mol de titulante caiu aqui da bureta. Então vamos lá. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Nesse volume aqui, ó, 23,4 ml, quantos mol tem? Regra de 3 vem para o lado de cá, né? 23,4 vezes 1 dividido por 1000, está aqui a resposta. Então, uma solução 1 molar tem 0,0234 mol em 23,4 ml. Nesse mesmo volume aqui, quantos mol tem quando a concentração é 0,05? Aí a regra de 3 vem para o lado de cá. Faço 0,05 vezes 0,0234 dividido por 1, está aqui a resposta. Essa resposta aqui é o número de mol de DTA que caiu da bureta. Depois que eu sei o número de mol de titulante que cai da bureta, eu tenho que olhar a estequiometria da reação. Como é que o titulante reage com o analito? No caso aqui, a estequiometria é 1 para 1. Então, barbada. Esse mesmo número é o número de mol de magnésio, que é o meu analito, é o que reagiu com o DTA. É o número de mol de magnésio que está na amostra. Na amostra. Está na titulação aqui, mas é o que estava na amostra. E como o exercício ele já quer que eu diga isso em porcentagem, porcentagem é massa de soluto em quantidade de solvente, né? Então eu tenho que sair da informação mol para começar a falar em quantidade, em massa. Então por isso que eu escrevi aqui que 1 mol do magnésio 2+, tem 24,3 gramas. Foi até medido isso, não precisa nem pegar a tabela periódica para ver. Tá? E aí então esse número de mol aqui de magnésio, esse número de mol de magnésio aqui, equivale a quantas gramas? Então isso aqui é uma regra de 3 bem simples, faço isso aqui, vezes isso aqui, divido por aquele lá, está aqui a resposta. Eu acabei de descobrir quantos gramas de magnésio tem na amostra. Então eu já sabia a massa da amostra, e agora dentro dessa massa eu sei quantos gramas de magnésio tem aqui dentro. Lembrando que acho que já teve vídeos passados, né? A gente sempre vai fazendo os cálculos e meio que interpretando o que deu, né? Por exemplo, se tu chega numa altura de cálculo aqui e acha um valor maior que esse, já está errado o teu cálculo, né? Como é que tu botou 0,1 grama de amostra, tu fez um cálculo e tu achou 5 gramas de magnésio aqui dentro. Tu tem 5 gramas dentro de... tu tem 0,5 gramas dentro de 0,1 grama, sabe? Não existe isso, né? Então aqui já é um volume, uma quantidade menor que essa. Bom, então essa quantidade aqui de amostra é o nosso 100%, por isso que eu escrevi aqui, ó. Essa quantidade de amostra aqui é o meu 100%. E essa quantidade de magnésio 2+, que tem ali dentro, e que isso equivale a quantos por cento? X. Então, uma regra de 3 também. Está aqui a resposta. Então, uma das respostas do exercício que é perguntar qual é a porcentagem só do magnésio no reagente, só do cátion magnésio, a resposta é essa daqui. Tá? E acho que esse exercício aqui eu inventei, porque é para forçar você sempre a ter isso muito claro na cabeça, que uma coisa é calcular a porcentagem só do cátion, e outra coisa é dizer a porcentagem do sal. Por que eu boto isso nos meus exercícios? Porque vários exercícios, ou o exercício pergunta só do íon, uns perguntam só do sal,
Então eu já exercito isso em vocês, né? Então acho que esse exercício aqui eu não estou me lembrando de onde que eu tirei, mas acho que eu inventei ele, tá? Bom, e aí então no momento que eu sei a porcentagem de magnésio no sal, eu posso fazer o seguinte cálculo. Mas quanto então eu vou ter de carbonato, né, de magnésio? Só sei a porcentagem de magnésio. Beleza, então se eu sei a massa, o mol, né, que massa tem 1 mol de carbonato de magnésio, que é 84,31, perceba que no sal aqui, ó, carbonato de magnésio, eu tenho um átomo de magnésio e um ânion carbonato, né? Então, ou seja, para cada uma molécula dessa, eu tenho um magnésio. Ou também posso dizer que para cada 1 mol dessa molécula, eu tenho 1 mol de magnésio. E é por isso que eu escrevo assim, ó, a cada 84,31 grama desse sal, 24,3 gramas são de magnésio, entenderam? Ó, a cada 1 mol dessa molécula, que é essa massa, eu tenho essa massa aqui de magnésio. O resto é ânion carbonato, né? Então eu escrevi isso aqui em regra de 3. Ó. A cada 84,31 gramas de carbonato de magnésio, eu tenho 24,3 gramas de magnésio. Como eu acabei de descobrir que a quantidade de magnésio que está na amostra é essa aqui, ó, o 0,028431, eu escrevi ela aqui. Ó. Então, se eu sei que essa aqui é a massa de magnésio que está na amostra, quanto isso equivaleria a sal carbonato de magnésio? Aí é o X. Faço a regra de 3 aqui, está aqui a resposta. Com essa resposta aqui, eu descobri quantos gramas de carbonato de magnésio tem na amostra. De novo, isso aqui tem que dar um valor numérico menor que isso, né? E deu. Então, agora eu considero que esse valor aqui é o meu 100%. Então, essa massa é o meu 100%. Então, essa massa aqui, que é a massa do sal carbonato de magnésio, quantos por cento é em relação à massa total da amostra? X. Então, faço a regra de 3, está aqui a resposta. Então, eu posso dar duas respostas aqui diante da análise que eu fiz, né? Eu posso dizer que o grau de pureza do reagente ali, né, que estava vencido, ele está em 90%, tá? Se lá no rótulo ele era PA 99,9, agora eu posso ter garantia que ele está 90%. Ele venceu, mas dá para usar para muita coisa. E também, se tu quiser saber qual é a porcentagem só de magnésio 2+, no reagente, a porcentagem é essa daqui. Duas informações oriundas da mesma análise, né? Entenderam? Bem tranquilo. Sempre, o que eu sempre digo, e não tem como, não tem como o professor ensinar assim, todas as possibilidades de exercício, não existe. Cada exercício é uma situação de análise, assim por diante. O que vocês têm que exercitar é a lógica, conseguir ter uma lógica analítica, assim. Isso aqui é uma titulação. Titulação é o quê? Um reagente reagir com o outro. Sei quando, e as reações a gente pensa tudo em mol. Então a gente sempre inicia pensando as coisas em mol, chega no final e dali adapta o cálculo para o que a gente precisa responder, né? É o tipo da coisa que só exercitando para ficar melhor nesse assunto aqui, né? Certo? Então acho que eu disse tudo aqui, não tenho que explicar aqui, eu acho. Então vou fechar esse vídeo aqui e depois a gente faz mais outro exemplo, no próximo vídeo outro exemplo.